E eu falei aqui, e eu vou repetir, tá? Essa notícia não é nova, tá? O que tá rolando hoje é uma reverberação por falta de assunto. Reverberação. Porque essa notícia do Davi Luiz, foi feita pelo Nicola. Há 2 dias atrás, eu fiz um corte, foi dia 27, tá? O pessoal criticou, disse, olha, eu não acredito no Nicola. E vou repetir, não acredito que estamos negociando com o Davi Luiz. Eu custo acreditar que hoje estamos negociando com o Davi Luiz. Por que eu digo isso? Porque, independentemente de quem goste ou não goste, é indubitável que nós temos hoje, pelo menos ali, 2 jogadores experientes, líderes de elenco, e uma das condições que aventaram essa possibilidade, deixa eu até colocar aqui os motivos pelos quais o pessoal trouxe essa informação, né? Daqui a pouco não dizer que eu estou inventando matéria trazida com o informe da pessoa, certo? Corinthians iniciou negociações para contratar o zagueiro Davi Luiz, que deixou o Flamengo após 4 temporadas. O jogador teria expressado ao executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, o desejo de realizar o sonho de vestir a camisa do Corinthians. Isso já estava lá, só que o Duílio não quis. Internamente, Fabinho teria comentado com Augusto Melo que Davi Luiz pode ser uma opção mais viável do que Sérgio Ramos, considerando o alto custo envolvido na contratação do espanhol. Fabinho Soldado acredita que Davi Luiz, aos 37 anos, pode assumir um papel de liderança no vestiário e contribuir com a sua qualidade técnica. Agora o executivo trabalha para convencer a diretoria a avançar com a contratação do experiente zagueiro. Meus amigos, o Corinthians já tem os jogadores que têm o aspecto de liderança. Recentemente, eu acho que 1 semana e meia atrás, foi dito, inclusive, que o Corinthians tinha contratado jogadores que têm esta característica expressa de liderança dentro do vestiário. Você acabou de tirar um dessas lideranças, não precisa de outras. Você não precisa criar conflito, até porque, eventualmente, a liderança se faz necessariamente pelo seu perfil natural ou por conta da representatividade que você exerce dentro daquele grupo, certo? Davi Luiz vem de um outro grupo, em um outro momento, em que o Corinthians já tem as suas características de liderança já estabelecidas, sejam elas expositivas, sejam elas internas. Esses caras já existem. Você não precisa trazer um cara para ter liderança. Liderança foi a ideia do Paulinho, que muita gente queria que fosse mantido no Corinthians, que fosse o Cássio mantido como liderança no Corinthians, o próprio Fagner, a renovação do Fagner, todo mundo bateu palma em relação a isso. Não precisa de um Davi Luiz para ter liderança, essa característica já existe. Ponto 2, qualidade técnica. Você pode até colocar como qualidade técnica, mas ele já é reserva no Flamengo. Ele é reserva do Flamengo, tá? Um jogador que nessa condição já seria ruim para o Corinthians, porque o Corinthians já tem não só os 2 atuais e os 2 reservas, que o Corinthians acabou de adquirir um deles por 4 milhões de dólares, que é o Kaká. Então você tem, que é mais jovem, inclusive, do que os outros 3 da frente, que é o André Ramalho, é o Gustavo Henrique e o Félix Torres. O Kaká é mais jovem. Então, até para você, eventualmente, colocar no mercado para você ter um retorno financeiro, você não vai botar um Davi Luiz de graça para impedir que você dê essa condição para o Kaká, inclusive, se valorizar. Ou o Félix, se você quiser que saia. Ele não vingar com a camisa do Corinthians, tem até o DVD da seleção equatoriana. Beleza? E você tem um quinto cara que é o Choca, que é um menino de 21 anos que era titular do Ceará. Então, 5 jogadores apenas para ser zagueiros do Corinthians. É pouco? É pouco. Você tem o quê? A Copinha. A Copinha você tem o Fernando Vera, pode colocar ali. Você tem o William, que está com uma questão contratual. Você tem o Rafael Venâncio, você pode colocar mais um menino. O Renato pode deslanchar. O que não pode é você trazer um cara de 37 anos e que a grande situação, a grande questão, vale ressaltar, tá? Do Augusto Melo não vou trazer jogadores mais velhos para ocupar o banco.
para isso, eu tenho a base. Esse é o conceito básico do Corinthians. Não vou trazer jogadores medianos apenas para inflar a base. Hoje, o Davi Luiz, na minha concepção, não é titular de jeito nenhum no Corinthians. O clube saudita Al-Shabaab decidiu dispensar o jogador colombiano Cuellar. E aí? O que vocês acham? E aí, vamos lá. Bem mais simples, tá? Acho que a gente vai ter especulação por falta de ponto. Eu acho que é o lugar mais preenchido do Corinthians é o meio-campo. O Pogba vem para suprir uma possível saída do Bidon ao longo do ano 2025, tá? Então você tem uma possível saída do Bidon no 25, você traz o Pogba para essa função. Hoje a gente tem em torno de 7 jogadores mais uma possibilidade do Maicon. Então a gente teria ali 8 jogadores com o Maicon. 8. Sai o Bidon, fica 7. Se vier o Pogba, 8. Cuellar vai entrar onde ali? Tem o Rian, tem o Ranieri e tem o Martinez. Todos para uma função. 3-1. E o cara vai ganhar uma nota, uma bala. Ganharia, né? Em tese. Uma bala. A última vez estava lá do outro lado. De mais de 1 milhão. Quase 2 para vir pro Corinthians. Já que vamos começar amanhã estão trazendo ali o Cuellar para ser jogador do Corinthians. Então, já soltaram. E aí, vai ser meio-campista do Corinthians? Cara, não faz sentido. O Corinthians está sendo colocado absolutamente em todos os canais de negociação. Tá? Então, para setores de carências que o Corinthians não precisa nesse momento. Ou vamos precisar soltar jogadores. Vamos falar de Bidon rapidinho, que é muito importante, né? Aí. Jornal Espanhol coloca Breno Bidon no radar do Barcelona. Lembrando que a grande situação em relação ao Breno Bidon é que não é o Barcelona em si, são vários times. O Arsenal tinha rumores que outros times como o Real Madrid, inclusive, tinha interesse ou pelo menos estavam observando, trouxeram olheiros para o futebol brasileiro para analisar o Breno Bidon, mas o torcedor do Corinthians, para o Corinthians não prestava. Para os outros times sempre tem uma perspectiva, né? Para o Corinthians nunca presta. Faz parte. Jornal Esporte, renomado jornal da Espanha, publicou a matéria de que Breno Bidon, volante do Corinthians, estaria na mira do Barcelona, gigante do país. Segundo a reportagem, o Barcelona está acompanhando o jovem há algum tempo. Em janeiro deste ano, inclusive, enviou olheiros para observá-lo na final da Copinha. Eu acho que no final da Copinha foi um péssimo destino, tá? Se você olhar assim, foi um jogo que a gente teve talvez a pior participação na Copinha, foi aquele jogo, né? O jogo com o Cruzeiro, os caras dominaram o meio-campo, tivemos muitas dificuldades de jogar com o Cruzeiro naquela partida. Em que o Corinthians bateu o Cruzeiro por 1-0, o volante, vale lembrar, foi eleito o melhor jogador da principal competição de base do país. À época, no entanto, o foco da equipe espanhola era Gabriel Moscardo, que acabou sendo negociado com o Paris Saint-Germain da França por 20 milhões de euros. O Sport destacou no texto que os relatórios do Barcelona enalteceram a técnica e a boa visão de jogo de Bidon. No Brasil, joga como 10, mas também pode se encaixar como meia pela esquerda no sistema do Barcelona. Desde janeiro, deu um salto de qualidade, ainda que tenha que melhorar um pouco mais seu aspecto físico, detalhe o texto. O jornal destaca que, neste momento, o Bidon não é foco do Barcelona, que busca reforçar as laterais e o ataque. Apesar disso, se fosse investir no volante do Corinthians, seria para inicialmente integrá-lo ao time B, para depois ser promovido à equipe principal. Estratégia regularmente adotada por clubes espanhóis. O conterrâneo Real Madrid, por exemplo, levou o Vinícius Júnior e o Rodrigo à equipe secundária antes de juntá-los ao elenco. A janela de transferências na Espanha abre em 2 de janeiro e duração até 3 de fevereiro. O meu timão trouxe recentemente que o Corinthians se preocupa com o assédio que Breno Bidon pode sofrer na janela de transferências. Apesar disso, o clube confia no plano de carreira montado junto ao staff do jogador, que prevê a conquista de algum título em 25. O jovem, vale destacar, está nos trâmites para tirar passaporte italiano.
algo que pode auxiliar na negociação para a Europa. Ei, meu passaporte. Ai, meu passaporte. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Em relação ao nosso querido Breno Bidon, né? Já falo para vocês há muito tempo que o projeto do Corinthians era ter a venda do Wesley em 24 e eles queriam em 2 anos vender o Breno Bidon, que calharia no meio da temporada 25. O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos. Essas notícias vão ser mais corriqueiras com o passar do tempo. Eu trouxe para vocês que o Breno Bidon, recentemente, inclusive, era um jogador que tinha tido... Era o 3º melhor jogador do mundo, né? Sub-23, etc. Aquele negócio todo. Então, assim, é um jogador extremamente valorizado lá fora, pouco valorizado aqui dentro do próprio Parque São Jorge nesse aspecto. Mas acho que a diretoria planeja, assim, sair com um valor significativo, 30 e pouquinho, que seria o valor chave para fechar o orçamento da temporada 25. É a aposta do Corinthians para equilibrar as contas de 25, né? O Corinthians enxerga em Breno Bidon o seu maior ativo para cumprir uma das principais metas previstas no orçamento da temporada 25. O clube prevê 181 milhões com vendas de jogadores e o meio-campista é considerado o principal ativo do Corinthians para que essa meta possa vir a ser cumprida. E eu falo para vocês, deem valor à base. Ah, mas precisamos de jogadores cascudos. Ou a base joga e paga a conta, ou você vai ter déficit, porque você precisa vender. E não é só o Corinthians. Todos os clubes, inclusive o Flamengo, tem vendas no seu orçamento, no balanço de orçamento, tem o variável que é a venda, a necessidade de venda. Se nós só botarmos grife, colocar jogadores cascudos e caros, esses jogadores não terão oportunidade. Quando não tem oportunidade, você não coloca na vitrine, você não valoriza, você vende por biscoitinho, dolly e por aí vai, como era o caso do Pedro, por exemplo, com 17 anos já estava sendo vendido por 8 milhões de euros. Vendemos um volante muito mais do que um jogador de 17 anos da Seleção Brasileira Sub-20. O mais rápido gol da história da Seleção Brasileira é do Pedro. Foi vendido com 17 anos. Nem maturou no Corinthians. Não foi colocado em vitrine e o Corinthians simplesmente deu o seu jogador. Por quê? Porque tem que pagar a conta. Certo? E vai ter que pagar a conta. Ou o Breno Bidon, ou o nosso querido Yuri, ou os dois, eventualmente. Certo? E tá no orçamento. Não adianta dizer que, quero manter por mais 2 anos. É uma mentira. Nem o Yuri vai ser mantido dessa forma. Tá? Internamente, o Corinthians estima que pode lucrar valores parecidos ou superiores aos da venda do Gabriel Moscardo no PSG. No início do ano, o meio-campista foi negociado por 20 milhões de euros, além de mais 2 de euros por bônus. Isso passa por dar maior visibilidade a Bidon. A convocação para a disputa do Sul-Americano Sub-20, no início do próximo ano, é o primeiro grande passo para apresentá-lo ao mercado. O meio-campista ficará fora da pré-temporada da equipe em 25 e pode perder de 10 a 12 jogos da primeira fase do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o Corinthians considera importante a presença do jogador com a Seleção Brasileira Sub-20. É o nosso jogador, pô. Vocês têm que começar a dar mais valor à base. Quem paga a conta são eles. O Murilo pagou a conta no final das contas, né? O Pedro teve que pagar a conta, o Mantuan teve que pagar a conta, o Robert Renan, o Duqueiroz. Esses caras que pagam a conta no final, velho.